a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. E me faz vencer. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. E me faz vencer. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida, da minha vida. Vida, vida, vida. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. E me faz vencer. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida, da minha vida. Vida, vida, vida. Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a nosso tempo nessa quinta-feira. Eu quero dar as boas-vindas àqueles que rotineiramente estão aqui junto conosco, ou quem sabe você está nos assistindo aqui pela primeira vez. Todos são muito, muito bem-vindos. Você sabe que Deus ama cada um de nós? Para aqueles que já conhecem o seu amor, esta verdade enche o coração com alegria, com prazer, nos aquece. Mas quem sabe você ainda não conhece o amor de Deus. Você tem presenciado muitas coisas na sua vida, mas o amor de Deus, ela se ocultou em meio a tanto sofrimento, a tantas dificuldades. Mesmo aqueles que já o conhecem podem talvez ter essa mesma experiência. Nessa noite eu quero encorajar
a você que nos assiste. Que o amor de Deus esteja ali invadindo seu coração, a sua vida, enchendo a sua alma, dando-lhe motivos de dizer: eu sei que Deus tem feito grandes coisas na minha vida, não obstante as dificuldades que me cercam. Porque sem a presença de Deus, quem sabe você nem aqui estaria nesta noite. Vamos juntos louvar o Senhor com as nossas vozes nesse momento de louvor e de adoração. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração, é de coração, tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. É de coração Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração.
Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11, ele vai falando também um pouco sobre a realidade da presença de Deus, a sua graça salvífica, aquilo que ele tem feito por nós. Acompanhe esse trecho da palavra de Deus. Tito escreve, ele diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos nesse mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Fala essas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te menospreze. Falemos das coisas grandes que Deus tem feito em nós e através da presença do seu Filho em nossas vidas. Oremos. Pai, nesta noite, colocamos os nossos corações, as nossas vidas perante o teu altar. Venha nos encher com a sua presença, venha falar aos nossos corações, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. A cada dia nos chegam notícias de mais pedidos de oração e com certeza isso tem sido uma realidade também na sua vida. As redes sociais, elas estão repletas de gente pedindo por orações pelos seus familiares, os seus entes queridos, outras pessoas do seu convívio, pessoas que estão batalhando pelas suas vidas, têm contraído Covid, outras pessoas enfrentando outros males, não apenas de saúde, mas também de outros desafios em suas vidas. E queremos colocar então nas mãos de Deus estes e outros pedidos também, lembrando que nós temos pedidos específicos também voltados para a liderança da nossa igreja, os vários ministérios e departamentos, pessoas que têm se colocado aos pés da cruz de Cristo para serem usadas por Ele para disseminar todo o trabalho do Evangelho de Jesus aqui na nossa igreja. Você tem ali na sua tela alguns motivos de oração e você terá um momento agora de poder apresentar esses motivos perante Deus. Use também esse momento para apresentar perante Ele aquilo que está no seu coração. Certamente Deus está ouvindo e Ele estará fornecendo tudo o que nós precisamos para a nossa vida e para a nossa piedade, certamente. Vamos então orar.
Senhor Jesus. Nessa noite nós queremos colocar de volta nas tuas mãos, Senhor, cada vida, cada pessoa que nos assiste e todas as circunstâncias e as situações que envolvem cada pessoa. Nós entendemos, Pai, que muitas vezes nós temos a nossa visão curta, nós não conseguimos enxergar nem o dia de amanhã, não sabemos nem para que lado sopra o vento, não conhecemos, Senhor, o futuro, a nossa visão é falha, então nós tememos, nós sentimos medo perante aquilo que está nos assediando e fazendo mal para a nossa família, para as pessoas que nos cercam. Então nós precisamos e queremos colocar cada pessoa, cada situação de volta nas tuas mãos. Tu és o Deus, Senhor, do tempo e do espaço, do ontem, do hoje e do amanhã. Não apenas tu não mudas dentro do espaço de tempo, mas és Senhor também do tempo. E nós então, reconhecendo isso, queremos colocar cada situação nas tuas mãos. Pai, eu rogo junto àquelas pessoas que estão lutando ou têm familiares que estão lutando agora pelas suas vidas com Covid. Os pulmões, Senhor, muitas vezes já tomados, um quadro angustiante, muitos entubados, outros ainda sendo tratados em UTI, mas estão ali com um quadro grave. E nós pedimos, Senhor, que esteja colocando agora a sua mão sobre cada situação. Se faça presente, Senhor, em mentes e corações, tanto dos pacientes quanto dos seus familiares. Usa, Senhor, os profissionais de saúde e todo esse aparato para estar também ministrando de uma maneira física, Pai. Mas nós rogamos o seu toque, que é o toque todo-poderoso espiritual que esteja ali intervindo. Não apenas efetuando a cura e a restauração física, mas junto com isso, Senhor, chamando para bem perto de Ti cada pessoa que está vivenciando esse drama. Usa, Senhor, de todas as maneiras para atrair as pessoas de volta a um convívio bem de perto contigo. Pai, eu peço, Senhor, por aqueles que lutam contra outras enfermidades também. O câncer, outras enfermidades que também se fazem presente na vida dos nossos queridos irmãos e irmãs. E pedimos, então, que esteja ali atuando. Pai, olhando um pouco maior e de uma maneira mais ampla, nós pedimos também pelo Brasil. Que esteja, Senhor, atuando, Senhor, na vida dessa nação. Onde há governantes que estão ali prontos e aptos a exercerem os seus cargos e as suas funções de uma maneira boa, voltado para o bem-estar do próximo, esteja confirmando estes. E intervém naqueles que com maldade usam desse momento como uma oportunidade apenas para ganho pessoal, sem se preocupar com o bem-estar do próximo. Esteja também, Senhor, atuando através da nossa igreja. Nós fomos plantados aqui nesse bairro, o bairro do Cambuí, aqui em Campinas, por um propósito, Senhor. Não apenas para um momento da história, mas ao longo de toda a história desta igreja, nós temos tido como seu corpo, como os teus representantes, a incumbência de proclamar a Jesus Cristo para os moradores do bairro, pertos, e para todos que estarão nos ouvindo hoje pelas plataformas virtuais que estão mais longe. Use, Senhor, esta igreja e cada componente desta igreja como os teus servos para honrar o teu nome e para engrandecer o teu reino. Eu peço, Senhor, pela liderança pastoral, eu peço, Senhor, pelos líderes de departamentos, os vários ministérios desta igreja, os nossos missionários, cada família que está atrelada a esta igreja, coloca a sua mão sobre nós e usa-nos, Senhor, para espalhar o amor e a palavra do Evangelho de Jesus Cristo, para que muitos ainda possam ouvir e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Nós então nos colocamos aos teus pés como os teus servos, em nome de Jesus. Amém.
Esta é a segunda semana que nós temos a satisfação de ter junto conosco o Zinho. Eu não vou chamá-lo mais de seminarista, pois ele já é formado bacharel em teologia daqui mesmo, da nossa Faculdade Teológica Batista aqui em Campinas, e hoje ele está atuando aqui na nossa igreja junto à nova geração. Zinho, a partir da semana passada, começou essa nova série, O Triunfo da Graça, usando como base o livro do profeta Jonas. E hoje à noite ele vai dar sequência debaixo do tema Alcançado pela Graça. Zinho, Deus use a sua vida e essa mensagem para a honra e glória dele e para a edificação nossa. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-lo a, neste dia, a juntos darmos continuidade na nossa série de mensagens no livro de Jonas, livro tão especial, tão importante para nós como servos do Senhor. Eu quero encorajar você a seguir firme nessa jornada junto a mim, junto à nossa amada igreja. A você que nos visita, seja bem-vindo e que Deus possa também abençoar a sua vida. Meu irmão, eu quero convidar de antemão você a abrir a sua Bíblia em Jonas, capítulo 2 hoje, para a gente se debruçar sobre a oração de Jonas, uma das orações mais impactantes, pelo menos para mim, na narrativa bíblica. Eu quero convidá-lo a abrir no capítulo 2 de Jonas. E vamos dar continuidade à nossa série que tem por tema a graça que triunfa. Nós, nesta igreja, cremos em uma graça soberana, em uma graça que triunfa, uma graça que nos guarda, que nos abençoa, que nos conduz, uma graça triunfante. Semana passada, fique com a sua Bíblia aberta aí ainda, mas quero recapitular com você que semana passada nós falamos sobre o capítulo 1 de Jonas, falamos sobre o começo da história de Jonas, quando Deus o chama, quando Deus lhe dá uma missão, quando ele é arredio em seu coração, quando ele abandona o chamado do Senhor e quer seguir o seu próprio caminho. Nós pensamos em uma graça que alcança Jonas apesar de tudo e apesar de toda e qualquer circunstância. Nós aprendemos ali lições importantes quando pensamos que a graça, ela triunfa apesar das circunstâncias, que a graça triunfa mesmo quando não há saída e que a graça triunfa mesmo quando não há esperança alguma. Tanto foi para Jonas como para mim e para você. O capítulo 1 do livro de Jonas é magnífico, meus irmãos. Mas nós vamos continuar a nossa jornada aqui no capítulo 2. Eu quero convidar você a ler comigo o capítulo 2 de Jonas. Vamos ler? Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Verso 6. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Verso 7. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Vamos orar? Deus, nós bendizemos o teu nome, Pai, em nome de Jesus Cristo, por mais este dia de vida,
por mais esta oportunidade de, como igreja, estarmos juntos para orar ao Senhor, louvar o Teu nome e para meditar na Tua palavra, que é viva e verdadeira e autoridade em nossas vidas. Senhor, nos conduz agora por intermédio do Teu Santo Espírito, para que possamos absolver, compreender as verdades que o Senhor tem para nós, aqui neste livro tão maravilhoso do profeta Jonas. Ser com cada um que está conosco nessa jornada, nessa noite, que nós possamos oferecer a Ti um culto racional, um culto que o Senhor seja glorificado, adorado e conhecido. Esta oração eu a faço em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. Amém e amém. Meus irmãos, falar de oração é falar de uma disciplina, de uma benéfice, de uma oportunidade que Deus nos dá, que nenhum outro ser humano fora de Cristo tem a oportunidade. Nós olhamos para as religiões falsas, deuses falsos, na qual os seus servos, os seus adeptos a essas religiões, eles falam, mas as suas divindades falsas não falam de volta, não se comunicam, não há interação, não há relação entre a divindade e os seus súditos, não há a relação entre o rei e servos em falsas religiões. Mas nós estamos diante do Deus verdadeiro, do Deus que se diferencia de todos os outros justamente porque se comunica, do Deus que nos deu o privilégio de, por meio da oração, nos relacionarmos com Ele. E que privilégio é para nós, povo de Deus, podermos orar ao Deus verdadeiro e podermos nos comunicar com Ele, clamar a Ele, buscar a sua face e também descansarmos no Senhor. Por isso eu quero encorajar você a pensar desde agora na oração, em oração. E aqui, como eu disse, estamos no capítulo 2, na transição do capítulo 1, no verso 17, onde nós lemos semana passada, que diz: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Na semana passada falamos de uma graça que resgatou Jonas, e Deus se fez valer de um peixe para isso. De uma graça que nos resgatou por meio não de um peixe, mas de um cordeiro, o seu Filho, Jesus Cristo. Mas hoje nós vamos falar de uma graça que nos alcança através da oração, que chega até nós, que não tem limites, que desbrava territórios, sejam eles físicos, espirituais, quais forem. A graça triunfa e nos alcança por meio da oração. Eu quero falar sobre esse alcance, sobre sermos alcançados pela graça de Deus, por essa graça que triunfa. Eu quero pensar junto a você agora em alguns pontos do próprio texto para que a gente prepare o terreno para mais à frente pensarmos em algumas verdades que a oração de Jonas nos ensina. Eu quero pensar em um primeiro ponto aqui, fique com a sua Bíblia aberta, vamos ler o verso 2 e o verso 3. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Meus irmãos, somente no verso 2 aqui, 2 pontos importantíssimos, já de introdução nesta oração que Jonas faz no ventre, ou do ventre do peixe. E o primeiro ponto é que Jonas orou ao Senhor. Jonas não orou quando foi comprar passagem para ir para outra cidade. Jonas não orou quando Deus o chamou para saber se era vontade do Senhor ou não. Jonas não orou em nenhum outro momento. Mas agora, em seu momento de sofrimento, onde a mão do Senhor pesava sobre Jonas, Jonas ora. Jonas buscou a Deus, meus irmãos. Que primeiro ponto importante é que na hora do sofrimento, na hora da angústia, Jonas não buscou outros meios, mas Jonas buscou, através da oração, o Senhor. Jonas não buscou um profeta, um outro profeta, um sacerdote, um rei. Jonas busca o Senhor. Esse é um primeiro ponto muito importante. Jonas buscou o Senhor. Um segundo ponto, ainda no verso 2, é que Jonas diz: do ventre da morte gritei por socorro. Jonas, além de buscar, Jonas clamou, gritou das suas
entranhas, do mais íntimo do seu ser, Jonas clama a Deus em seu sofrimento, em seu momento sombrio de dificuldade na qual ele estava ali inserido, meus irmãos. Então Jonas, no verso 2, busca ao Senhor e faz isso através de um clamor. Ele grita, é das suas entranhas essas palavras. E um terceiro ponto, ainda no verso 2, olha o final. E ouviste o meu clamor. Jonas buscou ao Senhor, fez isso através de um clamor, de gritos, e Deus respondeu. Deus respondeu à oração, ao clamor de Jonas. Deus também responde. Além de ouvir, Deus também responde às nossas orações. A gente vai pensar nisso mais lá no final. Mas olha que interessante essa introdução na oração de Jonas. Jonas se coloca em sinal agora de humildade, de submissão. Não como ele chegou, mas em humildade, em obediência, em reconhecimento de quem é Deus e de quem Ele é. E ele faz isso através de uma oração, de um clamor, e ele obtém uma resposta. Deus responde a Jonas. Mas vamos ver outros pontos no versículo 3. Ele diz: jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Meus irmãos, olha que interessante, no verso 3, Jonas reconheceu a soberania de Deus. Ele diz: jogaste-me nas profundezas. Deus havia no capítulo 1 levantado o mar, Deus trouxe o vento, Deus estava no comando, governando aquela situação. E Jonas precisou ir para o ventre do peixe para reconhecer a soberania de Deus, meus irmãos. Mas ele reconhece, é na oração que Jonas reconhece a soberania de Deus. Jonas está no ventre do peixe, está avaliando tudo que passou, tudo que fez, e neste momento ele reconhece a soberania de Yahvé. Ele reconhece a soberania do Deus Criador, a qual o chamou, a qual ele servia. Meus irmãos, nossas orações reconhecem a soberania de Deus, ou elas devem reconhecer a soberania de Deus. Mas além de reconhecer o poder e a autoridade de Deus sobre todas as circunstâncias, aqui no verso 3, Jonas diz no verso 4, com sua Bíblia aberta: eu disse, Jonas, fui expulso da tua presença. Contudo, preste bem atenção, meu irmão, olharei de novo. Para onde? Para o teu santo templo. Então, Jonas, no verso 3, reconhece a soberania de Deus sobre toda aquela situação que ele estava passando. E agora ele faz um apelo. Jonas apela para a misericórdia e bondade do Senhor. É como Jonas olhar o último verso do Salmo 23, onde diz que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias. Todos os dias. Jonas parece que lembra disso, da bondade e da misericórdia de Yahvé, do Deus do pacto, do Deus da aliança, que é misericordioso, que é bondoso, que está com os ouvidos atentos à oração de Jonas. Jonas olha para o templo porque o templo simbolizava a presença de Deus, onde o povo se reunia para adorar ao Senhor em comunidade. Jonas olha para um símbolo da fé de Israel, entendendo que ao olhar para lá, ele poderia sentir, ver a presença de Yahvé e clamar por misericórdia de Deus, porque ele estava passando por aquele momento. Jonas, além de reconhecer a soberania de Deus, no versículo 3, Jonas agora apela para a misericórdia e para a bondade do Senhor. Que magnífica essa oração, meus irmãos. Jonas está o tempo inteiro exaltando os atributos de Yahvé, os atributos de Deus, o seu caráter, o seu poder. Que oração poderosa. Mas vamos continuar preparando esse terreno, meus irmãos, para pensarmos em algumas verdades mais para o final. Pensamos já no versículo 2, que Jonas busca, Jonas clama, Deus responde.
Pensamos no versículo 3 aqui, que Jonas reconhece a soberania de Deus sobre aquela situação. Pensamos no versículo 4, que Jonas agora apela para as misericórdias e para a bondade do Senhor. Mas eu quero continuar com você preparando este rico terreno, com os versos 5 e 6, com a sua Bíblia aberta. A palavra diz: as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxestes a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Meus irmãos, nos versos 5 e 6, Jonas está falando, está refletindo e falando sobre as consequências da sua desobediência. Há aqui situações que Jonas cita, que ele está colhendo ali no ventre do peixe, por tudo que ele passou e que ele estava passando, colhendo frutos por sua escolha, por sua desobediência. Meus irmãos, existem frutos que nós colhemos, que eles são naturais, vamos colocar assim entre aspas, decorrentes da queda, que estão fora do nosso alcance. Nós não podemos fazer nada. Eles simplesmente aparecem, esses frutos, sejam eles doces ou amargos. Quando você olha para o luto de um familiar muito querido, está fora do seu alcance. Você não tem controle sobre aquela situação. Quando você pensa em uma doença grave que aparece, você nem sabia que ela estava lá, você não tem controle sobre aquela situação. Aquele fruto amargo apareceu. Uma crise financeira, algo assim que está fora do nosso alcance. Então você está diante de frutos que estão fora do controle de suas mãos. Mas Jonas está passando por uma situação que, apesar de Deus ser a causa primária, porque o Senhor Deus se faz valer da escolha de Jonas, da desobediência de Jonas. Assim como também, meus irmãos, acontecem muitas vezes conosco, quando colhemos frutos por causa de nossas escolhas. E você sabe bem do que eu estou falando. Eu sei bem das escolhas que eu já fiz e dos frutos amargos que eu colhi. Meus irmãos, quão triste é um crente que está em desobediência. Quão triste é um crente que não está alinhado com os propósitos, com a palavra de Deus. Ele é como um nércio. Ele é um insensato. Ele é um imprudente, como Jesus fala lá em Mateus 7. Imprudente, louco. Porque nós não conseguimos, sem a palavra de Deus, sem o Espírito do Senhor, distinguir a mão direita da mão esquerda, bem e mal. E por isso, colhemos frutos amargos. Aqui está Jonas, reconhecendo diante de Deus, através dessa oração, os frutos amargos que ele estava colhendo naquele momento, meus irmãos. Jonas estava em uma situação difícil, sombria, tenebrosa, porque escolheu ir por este caminho. Mas que bom que Jonas estava reconhecendo a sua responsabilidade nesses frutos que agora estavam diante dele, que ele estava colhendo. Mas vamos continuar preparando esse terreno com os versos 7 e 8. Então, vamos ler. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Lembram que ele estava clamando, olhando para o santo templo em busca de misericórdia? E no final do verso 6 diz que: mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. E agora no verso 7 ele diz o seguinte: quando a minha vida já se apagava, à beira da morte Jonas estava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam, no verso 8, em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia. Meus irmãos, outros 2 pontos no verso 7 e 8 que Jonas nos ensina através da sua oração é que aqui, meus irmãos, no verso 7 e no verso 8, Jonas reconhece o poder e a fidelidade de Deus que ele outrora havia clamado ao Senhor. Percebe?
a conexão do pedido que ele faz, do clamor no começo da oração e da resposta de Deus. E Jonas agora aqui reconhece este poder, quando ele diz: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. Jonas fez memória, fez lembrança do poder de Deus, do Todo-Poderoso, do El Shaddai, que poderia livrar e que tinha livrado Jonas daquela situação. Meus irmãos, que incrível é poder lembrar da obra das mãos de Deus. Em nossas orações, nós devemos lembrar, não que o Senhor esqueceu, mas dizermos ao Senhor: Senhor, bendito é o teu nome, o teu poder, tua glória, a obra das tuas mãos, a providência divina, a tua ação soberana, os teus feitos, passado, presente e futuro. Meus irmãos, devemos reconhecer e lembrar do poder de Deus. Mas Jonas não faz só isso. Jonas também lembra da fidelidade do Senhor, porque ele diz, na parte B, versículo 7, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Meus irmãos, Deus é fiel. Deus é fiel a si mesmo. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel às suas promessas. E havia sobre Jonas uma aliança. Havia sobre Jonas um pacto. Havia sobre Jonas a promessa. E nesta promessa, nesta aliança, neste pacto, Yahvé havia prometido, Yahvé havia assinado, dizendo que ele ouviria, que ele seria fiel às suas promessas, que ele ouviria o clamor de Israel, do seu povo, e é assim toda a narrativa bíblica. Jonas lembra da fidelidade de Deus, por isso que Jonas ora, por isso que a oração chegou ao santo templo, à presença de Deus, porque Deus é fiel. E essa fidelidade de Deus levou Jonas a orar, também deve nos levar a orar. E o último ponto, antes de nós pensarmos aqui em 3 verdades que esta oração nos ensina acerca dessa graça que triunfa, dessa graça que nos alcança e nos alcançou. O último ponto está no verso 9, meus irmãos. Mas eu, Jonas falando, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. Agora preste atenção na expressão final. A salvação vem do Senhor. Vou repetir. A salvação vem do Senhor. Meus irmãos, o último ponto, para nós fecharmos aqui este mosaico, olhando para essa oração de Jonas, é que Jonas reconheceu que o único que poderia salvá-lo, livrá-lo, era Yahvé, era o Deus Todo-Poderoso. Jonas não reconhece que outros homens poderiam livrá-lo. Jonas não reconhece que talvez o sacerdote poderia livrá-lo, o rei poderia livrá-lo. Não, Jonas reconhece que a salvação, seja a salvação física, seja a salvação espiritual, não importa, a salvação pertence ao Senhor, é Deus quem livra, é Deus quem interfere, é Deus quem age, é Deus quem vem até Jonas e é Deus quem vem até nós. A salvação pertence ao Senhor. Isso é a graça soberana. Isso é uma graça triunfante, meus irmãos. Eu lembro que Davi, no Salmo 3, verso 8, que diz a mesma expressão, quando está sendo perseguido, quando o seu reino está sendo perseguido por inimigos, seu filho, todos atrás dele, ele diz que a salvação pertence ao Senhor, no verso 8 do capítulo 3 dos Salmos. É isto, meus irmãos, que verdade, a salvação vem do Senhor. E isso aponta não só para o Salmo, não só para Jonas, mas aponta para o Evangelho, aponta para a pessoa de Jesus Cristo. A salvação pertence ao Senhor. É isso que Apocalipse, capítulo 7, dos versos 9 ao 11, vai nos afirmar. A salvação pertence ao Senhor. Deus era o único que podia salvar Jonas, e Deus é o único que pode salvar você. Deus é o único que pode salvar a sua família. Deus é o único que pode salvar a sua empresa. Deus é o único que pode salvar toda e qualquer coisa ou circunstância que você esteja passando. Só Deus pode livrá-lo, meu irmão. Só o Senhor tem todo o poder para fazer isso.
A pergunta é, para nós pensarmos aqui em 3 verdades. Você crê nisso? Ou você confia, tal como Jonas, nele mesmo, em pessoas, em meios? Ou você confia no Senhor como aquele que pode livrá-lo, ou você vai confiar em qualquer outra coisa inútil, qualquer outra coisa falsa, que não vai te dar esperança e que não vai te livrar. Você crê que o Senhor pode livrá-lo? Então, anote aí essas 3 verdades que esta oração de Jonas nos ensina sobre essa graça triunfante, sobre essa graça que triunfa, sobre essa graça que alcançou Jonas e que alcançou a você e que alcançou a mim. E a primeira verdade, meus irmãos, é que Deus ouve nossas orações. Meus irmãos, Deus ouve a sua oração. Deus ouve a minha oração. E essa verdade, ela está em toda a narrativa bíblica. Deus ouve as nossas orações. Deus ouve a oração do seu povo. Meus irmãos, que maravilha, como eu disse lá no início, que maravilha, que privilégio, Deus ouve a sua oração. Se você está em Cristo, você tem acesso ao trono da graça, você pode elevar os seus pensamentos, as suas palavras, e em nome de Jesus, e por meio do Espírito Santo, as suas orações são ouvidas, elas chegam ao trono da graça de Deus, assim como a oração de Jonas chegou. E eu pergunto a você, você crê nisso? Que após ser alcançado por essa graça que triunfa, você pode orar ao Senhor? Se a sua resposta for sim, então ore. Então ore. Ore mais. Ore o tempo inteiro. Confie no Senhor. Deus ouve as nossas orações. Mas uma segunda verdade que permeia também toda a narrativa da Bíblia, e aqui em Jonas principalmente, é que Deus também responde às nossas orações, meus irmãos. Quantas vezes nós somos alvos do amor gracioso de Deus, quando Ele respondeu a sua e as minhas orações, meus irmãos. É incontável o número de vezes em que nós oramos, assim como Jonas orou, e Deus respondeu. Deus responde as orações, meus irmãos, porque isso faz parte do caráter dEle. Talvez e às vezes as orações não são as respostas que nós esperamos, mas Deus responde. Deus responde com sim, Deus responde com não, e Deus responde até com seu silêncio. É uma resposta. Mas Deus ouviu e Deus nos respondeu. E Deus nos responde. Você crê nisso? Você crê que Deus responde às suas orações? Então ore. Ore mais. Ore o tempo inteiro. Faça como Jonas, no ventre do peixe, no abismo, no momento mais escuro de sua vida, Jonas orou e Deus o respondeu. Mas tem uma terceira e última verdade para nós concluirmos. É que Deus, escute bem, Deus é glorificado através de nossas orações. Deus é glorificado, meus irmãos, através de nossas orações. Toda vez que eu e você deixamos de orar, nós estamos dando um recado ao Senhor: nós não precisamos de você, Jesus. Toda vez que você deixa de orar, você está se colocando na posição de Deus, de autossuficiência. Cuidado, cuidado, faça o caminho inverso. A oração é uma declaração aos céus, a oração é uma declaração à terra, e a oração é uma declaração ao inferno, que você confia somente em Deus, que Deus é o seu Senhor, que a sua vida, a sua existência, a sua família, tudo que você tem pertence a Ele. Então você ora porque você não pode fazer nada, mas Deus pode, porque Ele é Deus. Deus é glorificado através de nossas orações. Deus é glorificado quando nós oramos a Ele, mostramos humildade, submissão, mostramos quem é Deus e quem nós somos. A oração revela muito do nosso coração, irmãos. Eu quero encorajar você. Quando você ora, Deus é glorificado. Quando você ora, quando você fala, Deus é conhecido. Quando você ora, você fala, Deus é adorado em sua vida particular, no seio da sua família, no seu trabalho.
na faculdade, na universidade. Quando você ora, as pessoas glorificam a Deus, conhecem a Deus e adoram a Deus. Porque foi assim que Jonas fez e é assim que nós somos chamados a fazer. Deus ouve nossas orações, Deus responde a nossas orações e Deus é glorificado através de nossas orações. Aqui está o final do capítulo 2, dizendo que, verso 10, e o Senhor deu ordens ao peixe. Lembra? Deus trouxe o peixe, agora Deus dá ordens a esse mesmo peixe. E ele vomitou Jonas em terra firme. Agora vem a terceira parte, meus irmãos, para a semana que vem, quando nós vamos pensar sobre o profeta, não mais o profeta fujão, mas o profeta arrependido, o profeta que vai ser agora usado por Deus para pregar a mensagem de arrependimento a Nínive. Eu quero encorajar você a caminhar comigo, a caminhar com a nossa igreja na próxima quinta-feira, nessa terceira etapa, a terceira pregação dessa série no livro de Jonas, pensando sempre e em todo momento nessa graça que triunfa. Quero orar com você. Curve sua cabeça onde você estiver e vamos orar. Deus soberano, Deus trino, uno, Jesus, rei, profeta e sacerdote. Louvamos o teu santo nome, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque o Senhor é o Deus que fala. O Senhor é um Deus que ouve. O Senhor é um Deus que se comunica, que se relaciona conosco, os teus filhos, a tua família, o teu povo. E o Senhor o faz de várias maneiras e principalmente através da oração. E aqui, Senhor, nós podemos aprender, olhando para a vida de Jonas e para esta oração carregadas de ensinamentos e de verdades, que o Senhor, o nosso Deus, ouve as nossas orações, assim como o Senhor ouve a oração de Jonas. Que o Senhor responde às nossas orações, assim como o Senhor respondeu a Jonas, e que o Senhor é glorificado através de nossas orações, assim como foi glorificado nesta oração que Jonas fez. Deus, coloque em nós esse senso de urgência em questão da oração, que possamos ser irmãos que de forma particular sejamos avivados em oração, que possamos ter as nossas famílias avivadas pelo poder da oração em nossas casas, em nossos trabalhos, em nossos círculos de amizades, em nossa amada igreja aqui no Cambuí, que possamos ser uma igreja cheia do poder de Deus, uma igreja cheia do poder de Deus através da oração, porque nós cremos no poder da oração, porque o poder da oração não está em nós, mas no Deus ao qual nós oramos. Senhor, desperta em nós um exército de homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que são avivados, que são levados pela oração. Eu oro, clamando ao Senhor por isso e agradecendo por este momento, em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que vive e reina contigo e com o Espírito, um só Deus, agora e sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, e que Deus abençoe a sua família. Obrigado, meu querido Zinho, por essas palavras. Que tudo que nós ouvimos possa ter moradia nos nossos corações, nos fortalecendo no nosso interior, nos dando a certeza de que a graça de Deus, de fato, tem nos alcançado. Eu quero convidá-los para estar de volta aqui conosco neste domingo. O nosso culto pela manhã, ela não é apenas virtual, mas ela é presencial. Nós temos tido ali um número limitado de vagas por conta do momento que atravessamos, mas você pode fazer a inscrição para estar conosco presencialmente aos domingos pela manhã. O nosso culto começa às 9 horas. Você entra no site, se há disponibilidade de vagas ainda, você pode fazer sua inscrição. Se não, espera até a outra semana e você pode entrar logo na terça-feira, quando abre as inscrições, para garantir a sua vaga para o outro domingo. De qualquer forma, você poderá estar conosco também nessa plataforma virtual a partir das 9 horas. Na sequência, temos a nossa EBD, que você também pode e deve participar, não precisa ser membro da nossa igreja. E depois, à noite,
sempre na plataforma virtual, nosso culto da noite às 19 horas. Você é o nosso convidado. Não deixa de convidar outros para participar conosco nesses 2 encontros de domingo. Que Deus continue a abençoar a sua vida. Já já você terá o link para entrar na nossa sala Zoom de bate-papo e de oração. Ao longo dessa última canção, dessa última música, você terá o link. É só clicar nela para você poder entrar e participar desse momento de bate-papo e oração. Deus abençoe ricamente a sua vida. Neste lugar de adoração, cantamos teu amor. Como só corpo te daremos a glória e o louvor. De corações abertos, erguemos nossas mãos. Vem, toma o teu lugar de honra em nós. Emanuel, estás conosco. Rei da paz, grande és, o soberano Deus. Nossos louvores ao Senhor subirão aos céus. A tua glória e redenção encheu este lugar, pois tu somente és santo, és louvado em Sião, Senhor e Rei para sempre reinará. Estás conosco, Rei da paz, grande és, o soberano Deus. Emanuel, estás conosco, Rei da paz, grande és, o soberano Deus, pois tu somente és santo, és louvado em Sião.